E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans e esse vídeo aqui é para que você esteja bastante informado sobre essa tensão que acontece neste 7 de outubro, né? E este vídeo, obviamente, está sendo divulgado no dia 8, porque sempre que eu comento na televisão à noite da segunda-feira, o vídeo da segunda é publicado na manhã da terça-feira do Brasil, né? E o comentário da terça-feira é publicado na quarta-feira, também no mesmo horário, sempre às 7 da manhã. E fim de semana, o Conexão Angola. E, eventualmente, e cada vez mais frequente, graças ao seu apoio através do Pix, e eu agradeço muito a isso, temos feito entrevistas e outros conteúdos exclusivos aqui para o canal. E este vídeo vai ser diferente, porque não vai ser apenas com cortes aqui do programa Hora 10 do Jornal da Televisão Pública de Angola, do canal de notícias, onde eu comento todas as semanas. O vídeo exclusivo que foi produzido para você, né, que é seguidor aqui do canal. Agora estamos com 18 mil. Gostaram da música? Então, tá vendo aí? Sempre uma música de agradecimento, desde a da minha infância, que eu aprendi a agradecer. E eu sou muito grato a você que ajuda a fortalecer o canal. Continue convidando os seus contatos, compartilhando o vídeo, curtindo, comentando, para que nós possamos ampliar esse alcance. E como falei antes, se for possível, se isto for dentro das suas possibilidades, chegue junto aí, como falamos na gíria, com o apoio através do Pix, para que possamos trazer mais e mais conteúdos exclusivos para você. Então vamos ouvir aqui a opinião do comandante Robinson Farinaso, do canal Arte da Guerra, que é meu amigo, e é uma pessoa que tem feito um ótimo trabalho de análise, e eu pedi para que ele fizesse um vídeo exclusivo aqui para o canal, e você vai assistir agora, sobre esta questão que estamos vivendo há 12 meses, mas que não começou no dia 7 de outubro, né? Já são 8 décadas de opressão de Israel contra a Palestina. O comandante Robinson traz agora a opinião dele, e você vai assistir. O conflito que se iniciou no Oriente Médio no dia 7 de outubro de 2023 está ganhando proporções que talvez os seus deflagradores nunca teriam imaginado que tomaria. Por quê? No início, quando o Hamas entra em Israel na chamada Operação Dilúvio de Al-Aqsa, se esperava talvez uma operação limitada, né, de aquisição de reféns e depois a sua troca por prisioneiros palestinos por parte do governo israelense. Mas o fato que nós temos hoje é uma situação que está às portas da Terceira Guerra Mundial. Por quê? Israel ampliou a guerra para o Líbano, né, deseja ampliar para o Irã, trazer os Estados Unidos para esse conflito, aí, o que provavelmente arrastaria todos os outros países do Golfo Pérsico em virtude do aumento do petróleo, e também há confrontos no Mar Vermelho, confrontos esses para os quais a Marinha dos Estados Unidos tem se mostrado pouco efetiva. O fato é que é o seguinte, Netanyahu, ele inicia uma guerra prometendo trazer de volta os reféns e acabar com o Hamas. Ao longo os reféns continuam lá, o Hamas igualmente, e Israel agora inicia uma guerra no Líbano. Quer dizer, passado um ano da operação, Israel não está mais seguro, está mais pobre, o que é pior, perdeu a simpatia internacional. Todo aquele capital, né, de imagem que Israel tinha na comunidade internacional, o país foi perdendo aí ao longo desse ano. E o que é pior, né? Israel está descredibilizando o organismo que lhe deu vida, que é a Organização das Nações Unidas. Recentemente, eles declararam, o secretário-geral da ONU, né, o português Antônio Guterres, persona não grata no país. Então, é uma situação que está se arrastando cada vez mais. Tá? A única contenção que existe é o aguardo por parte de todos os contendores, tanto Israel quanto o Irã, do resultado das eleições nos Estados Unidos. Tá? É difícil acreditar que essas eleições elas vão alterar, né, o rumo da guerra. Podem alterar a sua intensidade, né, mas não o andar da mesma. Por quê?
Um governo Kamala Harris, democrata, seria a continuação da política de Joe Biden. O governo Trump, a gente pode esperar qualquer coisa, né? O Trump se revelou aí muito pouco versado em política internacional. Nós acreditamos que alguns dos seus assessores aí talvez acabem por conduzir a política. E nós não podemos esquecer também a figura do vice de Trump, que é J.D. Vance, né? O J.D. Vance, ele tem uma ideia bastante aguçada com relação ao Oriente Médio e enfrentamento da China. Então, nós temos uma situação no Oriente Médio aí em que o maior, né, o que mais se sobressai é realmente a incerteza. Fato é o seguinte: enquanto Netanyahu estiver à frente do gabinete israelense, nós podemos esperar mais guerra, né, mais combates em toda a região, e ele tem assim a grande esperança de trazer os Estados Unidos para uma guerra com o Irã. Não é importante se o governo seja Trump ou Kamala Harris, embora Netanyahu aposte suas fichas em Donald Trump. Vamos aguardar. Eu quero agradecer ao comandante Robinson Farinaso por este vídeo exclusivo aqui para o canal. Espero que você, que é nosso seguidor, tenha gostado. Curta, comente, compartilhe e, se pode, contribua através do Pix que está na tela para que possamos fortalecer e trazer mais e mais conteúdos aqui no canal. Hoje, no programa Hora 10, eu comentei também sobre a questão de Israel, mas falei sobre o veto prometido pelo primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, de que não irá permitir o ingresso da Ucrânia na OTAN, que em Angola eu chamo de NATO. Quero deixar claro também que eu chamo Irã de Irão por causa do português, que é o português de Portugal, que é adotado em Angola em grande parte, tá bom? Apenas traduzindo aqui algumas coisas para você. Então, agora vamos assistir aos cortes do programa Hora 10, do jornal que eu participei. Wellington, boa noite e bem-vindo a mais uma edição. Boa noite, Dorivaldo. Boa noite também a você, Saulo Agostinho, e a você assistindo ao Hora 10. É um prazer estar aqui de volta. Exato. Um prazer sempre receber-vos também aos dois. Wellington, que balanço é que acabas por fazer deste um ano que está hoje a ser assinalado, e depois de que forma também é que estes protestos, tanto internos como em diferentes partes do mundo, poderão ter aqui a sua influência para este tão desejado cessar-fogo? Dorivaldo, começando pelos protestos, até aqui não mudaram, mas desgastam muito a imagem de Israel aos olhos do mundo. Fica complicado até mesmo para que os países parceiros tenham algum conforto em falar sobre apoio a Israel diante de tudo que vem acontecendo ao longo desses últimos 12 meses. Mas eu gostaria de lembrar, e falei isso no dia em que aconteceu, eu tive assim, a satisfação profissional de ter sido o primeiro a comentar o tema aqui na TPA Notícias, naquela oportunidade, há um ano, e eu lembrava que aquele evento do 7 de outubro do ano passado não era um marco zero nas relações de conflito entre Israel e Palestina, não é? Então, este dia de hoje, 12 meses depois, também não pode ser visto como um marco zero de uma história de opressão e perseguição de Israel contra o povo da Palestina. Israel é um país que nasceu de um erro das Nações Unidas e que hoje condena essas Nações Unidas, inclusive o secretário-geral é visto agora como persona non grata, o que é um absurdo, isola ainda mais Israel aos olhos do mundo, e é um pesadelo para os aliados, como falei. O 7 de outubro foi potencializado em 60% daquelas mortes pelo próprio Israel, contra o seu próprio povo, dentro do seu próprio território, apenas para justificar um plano messiânico de construir a grande Israel. Obviamente que manifesto minhas mais profundas condolências às vítimas de todos os lados. No entanto, o mantra "defendo o direito de Israel se defender", proferido por líderes débeis,
acabou por ser transformado numa autorização para que Israel praticasse os mais bárbaros assassinatos no último ano. Desde os 60% dos jovens de Israel, que foram usados para que posteriormente crianças, mulheres e idosos fossem mortos por tiros e bombas fornecidos pelo Ocidente em Gaza a Israel e também na Cisjordânia e Líbano. Também presto, Dorivaldo, a solidariedade aos pais palestinos que perderam seus filhos e condeno as ações de limpeza étnica em Gaza e agora no Líbano e os massacres diários que vêm ocorrendo. Devemos condenar ataques a civis, hospitais, jornalistas, membros da diplomacia, quadros que são trabalhadores de ajuda humanitária, bem como condenar as práticas como a promoção da fome como arma de guerra, violação de prisioneiros palestinos e assassinato de crianças e civis não combatentes. Em 12 meses, Israel conseguiu destruir toda a empatia conquistada no pós-Segunda Guerra Mundial. Incapaz de reconhecer todos os erros, tenta atrair os países ocidentais para uma guerra que envolveria grandes potências nucleares. E aí está o grande risco, Dorivaldo. Após a humilhante exposição de fraqueza imposta pelos iranianos na semana passada, com visível superioridade tecnológica, restou a Benjamin Netanyahu a vingança e o assassinato de civis, como se isso fosse garantir a Israel alguma vitória. Agora, os Estados Unidos fingem querer a paz, mas no sábado, o comandante do CENTCOM dos Estados Unidos da América, o general Michael Kurilla, ele chegou a Israel para a definição de um ataque militar contra o Irão, apesar de não haver provocação direta dos iranianos contra os Estados Unidos da América. É importante destacar que a escalada de tensões entre Israel e Irão foi desencadeada pelo ataque de Israel ao líder do Hamas em solo iraniano e agudizada com o ataque que culminou com a morte do líder do Hezbollah no Líbano. O envolvimento dos Estados Unidos da América nesta guerra não apenas não beneficia o país, mas também prejudica seus interesses na região, no Médio Oriente. Se Israel realizar um ataque às instalações de petróleo do Irão, terá que suportar uma imensa resposta. Isso será péssimo também para as economias ocidentais, já cambaleantes desde o início da guerra na Ucrânia. Israel não aprendeu nada com tudo que praticou nos últimos 12 meses. A guerra é desnecessária e apenas cria mais inimigos que buscarão vingança, tornando a existência de Israel impossível naquela região. É indispensável que o mundo se oponha agora a essa guerra iminente para evitar mais devastação e perdas de vidas inocentes, Dorival. Certo, Wellington. Vamos então mudar de tema e olhar exatamente para a Eslováquia. Wellington, é contigo que seguimos. O primeiro-ministro prometeu impedir a candidatura da Ucrânia à NATO, isto enquanto estiver em funções. Vamos olhar, portanto, para este posicionamento e tentarmos perceber aqui o que é que achas do mesmo. Dorivaldo, ainda que o Robert Fico, né, ele seja bastante criticado aqui na Europa, é uma voz sóbria, né, em meio a pessoas embriagadas por uma sei lá o quê, né, porque realmente é uma situação complicada. Acreditar que o ingresso da Ucrânia à NATO seja algo que esteja distante de uma declaração de guerra contra a Rússia, o que seria uma catástrofe, principalmente para a Europa, mas não apenas para a Europa, para todo o planeta. Então, quando o primeiro-ministro eslovaco promete bloquear a adesão da Ucrânia à NATO, ele está salvando o mundo. Ele merece aqui o nosso
total apoio. Bem, e parece que perdemos o Wellington. Nós vamos agora olhar para as notas de atualidade novamente. Wellington e Sal, bem-vindos de volta. Vamos lá ver se a comunicação com vocês desta vez está perfeita. Wellington, bem-vindo mais uma vez. Sempre bom estar aqui, Dorivaldo. Vamos agora. Obrigado, vamos agora. Vamos então continuar. Já estava o Wellington aqui no uso da palavra. Wellington, deixavas a tua opinião à volta desta proibição da Eslováquia e falavas aqui sobre Robert Fico, realçando aqui, digamos, os benefícios que esta sua proibição avançada poderia também trazer, e como era mesmo o teu comentário, eu vou preferir que sejas tu mesmo a concluí-lo. Exatamente isso, Dorivaldo, porque não é apenas vetar o ingresso da Ucrânia à NATO, essa proposta do Robert Fico. Eu chamo de Fico, eu sei que a pronúncia né, é Fico, mas por aí em língua portuguesa temos esse hábito de adaptar o nome. Né? É isso. Mas é o seguinte, eu vejo que ele salva o planeta de uma hecatombe nuclear, porque a razão para a guerra na Ucrânia, o argumento utilizado pelos russos para justificar foi exatamente a presença da NATO nas fronteiras entre Ucrânia e Rússia. Então, se a NATO agora tenta oficializar isso, então é uma declaração de guerra contra a Rússia, porque o artigo 5º da NATO é muito claro que se um dos seus membros for atacado, todo o bloco irá ser solidário. Então, a Ucrânia já em guerra, ingressar na NATO significa estamos com a Ucrânia contra a Rússia. Então, aí é uma questão de existência do planeta, Dorivaldo. Então, não é apenas salvando os interesses da Eslováquia ou evitando uma briga entre dois países. Esta ação dura, que quase custou a vida do Robert Fico, que eu chamo de Fico, foi exatamente, de acordo com a imprensa eslovaca, consequência dessa postura, porque a guerra na Ucrânia virou um grande negócio, não é? E os interesses da NATO nas riquezas russas, eles nunca foram escondidos. E é uma espécie de atraso para os planos dos países ocidentais que estão sofrendo tudo que pretendiam impor como sofrimento à Rússia com mais de 27 mil sanções. Então, essa ação, essa postura do primeiro-ministro eslovaco, ela é louvável, deve ser exaltada. E apenas para concluir, eu dizia quando houve a queda abrupta aí da conexão, que uma potencial filiação da Ucrânia à NATO, ela só poderia vir de acordo com muitos, não apenas o primeiro-ministro eslovaco, mas como muitos outros líderes de países membros da NATO e da União Europeia, depois que a Ucrânia ingressasse na União Europeia, algo que eu também considero pouco provável, e é assim que eu concluo o meu comentário sobre o tema, Dorivaldo. Vamos para o terceiro e último tema desta noite e vamos seguramente olhar aqui para as Maldivas e a Índia. Vamos seguir com Wellington. Wellington, um relacionamento que, como já avancei também aqui, quando fazia o lançamento das notas da atualidade internacional, ficou de alguma forma beliscado por conta da iniciativa que já referimos, a campanha Índia Fora, mas parece estar aqui a tomar uma nova dinâmica, a estar a melhorar. Onde é que residerá, digamos, os principais pontos que motivam neste momento a melhoria destas relações entre a Índia e também as Maldivas, e porque é que seria interessante que este ritmo positivo se mantivesse assim? Olha, primeiro, a motivação dos atuais líderes políticos dos dois países. Então, isso já é um aspecto muito positivo. Quando os dois querem, o caminho fica muito mais fértil, né, para
a plantação de boas sementes e, consequentemente, colhermos aí bons frutos disso, né? E o importante disso tudo é que uma boa relação entre países sugere paz entre dois países, e nós, como pacifistas, né, Dorival? Apesar de só comentarmos guerras aí nos últimos anos, mas somos extremamente pacifistas, isso será muito bom, não só para os dois países, como também para toda a região, não é? Então, quando o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, ele encontra com o presidente Muizu das Maldivas, essas conversações que foram amplamente difundidas na imprensa, elas foram todas convergentes para o fortalecimento da cooperação estratégica, enquanto as Maldivas se recuperam aí de uma crise econômica extremamente dura e que precisa dessa boa relação com a Índia. A Índia investe muito em infraestruturas nas Maldivas, ainda que, como você mencionou, um arranhão aqui e outro ali tenha, de alguma maneira, deixado algumas marcas estranhas. Mas essa boa disposição entre as autoridades, né, o primeiro-ministro indiano e o presidente das Maldivas, do fortalecimento das convergências, isso facilita. Por isso, a Índia aprovou um acordo de swap cambial que você mencionou, né, de 400 milhões de dólares, é muito dinheiro, né, para as necessidades imediatas das Maldivas, e também a Índia está disposta a fornecer ajuda extensiva para manter esse desenvolvimento das infraestruturas naquele país insular. As relações entre os dois países, elas melhoraram, não é? Essas tensões passadas que foram mencionadas aqui pelo colega Dorival na abertura do tema, elas já começam a fazer parte de uma página do passado, porque ambos os países trabalham agora para a promoção de uma estabilidade e progresso, não apenas entre os dois países, como falei, mas na região do Oceano Índico. Para além disso, eles concordaram em iniciar negociações sobre um acordo de livre comércio e em fortalecer a cooperação em diversos setores, especialmente aqui a questão da defesa, que a Índia tem investido muito nisso, segurança, saúde, energia e troca de know-how entre os dois países. Um novo grupo central de alto nível foi estabelecido para supervisionar o progresso na implementação dessas áreas de cooperação que foram anunciadas, Olivaldo. Isso, Agostinho, Wellington Calazans, sempre um gosto ter-vos aqui no Hora 10 da noite. Ficamos sem tempo, pois a semana está só a começar e amanhã eu quero contar com vocês para analisarmos aqui outras notas da atualidade internacional. Um grande abraço para os dois. Até amanhã, Wellington. Até amanhã, Dorivaldo, também o colega São Agostinho, e a você assistindo, uma boa noite e estaremos juntos aqui no Hora 10. Pois é, você viu que eu também comentei sobre as relações entre Índia e Maldívias, não é isso? E antes de concluir esse vídeo com os cortes, e antes também tivemos o ótimo comentário do comandante Robinson Farinazzo sobre a situação no Oriente Médio, eu quero trazer para você aqui uma notícia muito quente que o Conselho Político Supremo do Iêmen prometeu lançar mísseis hipersônicos sobre os territórios de Israel, que eles chamam de palestinos ocupados, como forma de fazer o que eles chamam de regime israelense provar o que o povo da Palestina suportou. Então, certamente isto será notícia ao longo do dia de hoje, porque o Iêmen tem causado grandes prejuízos a Israel e aos países que apoiam Israel. Então, vamos acompanhar isso atentamente para que possamos trazer também aqui como um comentário de algo já consolidado, tá bom? Eu quero agradecer a você mais uma vez por ser inscrito no canal, já somos 18 mil, olha só.
e vamos por muito mais, né? Curta, comente, compartilhe e, se pode, faz o Pix para que possamos trazer mais e mais conteúdos exclusivos para você. Um grande abraço e até amanhã com um novo vídeo.